Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez um pouco mais tarde, mas com a mesma vontade de conversar um pouquinho com vocês. E hoje o assunto que eu quero tratar remete um pouquinho do que eu falei no último vídeo, mas ainda um passo um pouco além, que é falando sobre a caridade. Quando eu era mais novo eu tinha muita dúvida sobre como que isso funcionava, e Kardec no próprio Espiritismo colocava que fora da caridade não há salvação. Mas eu entendia a caridade de uma forma um pouco limitada, achava que era uma esmola, ou levar um alimento, uma cesta básica para as pessoas. E percebo que isso era muito superficial para falar, é isso que vai me fazer evoluir, que vai me fazer crescer, ser uma pessoa melhor. E aí, estudando normalmente a logosofia, foi algo que me instigou, porque não toda visão de Pecote é a de que a caridade é algo que a gente faça para alguém, que a faça melhorar e que faça ela passar aquilo para frente, que ela dê continuidade àquilo que recebeu, né? Mas assim, eu não tenho controle sobre o que a pessoa vai fazer com aquilo que foi passado. Eu não tenho controle sobre o que vocês fazem com o conteúdo que eu passo aqui. Como que eu posso ser responsabilizado? Ou somente nesse caso se tornaria uma caridade? Então, a minha evolução depende de eu passar algo para alguém e esse alguém ainda fazer algo de bom com aquilo. Foge um pouco do nosso controle, né? Dessa possibilidade de rendição de nós mesmos. E aí, estudando um pouco mais a fundo, tentando entender melhor e sentir melhor o que seria o significado dessa ação, não falo nem dessa palavra. E aí, retomando, inclusive, alguns estudos no Espiritismo, o Livro dos Espíritos mesmo fala das perguntas, a 886, se eu não me engano, perguntando sobre a visão, assim, o que seria a caridade para Jesus. Não especificamente para todos, mas para ele em si. E a resposta lá remete um pouquinho do que eu falei no último vídeo, porque a resposta foi benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, né? Indulgência no sentido de perdão, de desculpa, de relevar aquela imperfeição, e perdão das ofensas. Então ele deu 3 atividades num todo que a gente que compõem esse ato de caridade em si. E aí você pensa, benevolência para com os outros, são atos de bondade, são ações. E no último vídeo seria algo que eu retomei sobre isso, falando sobre a parte do nosso sistema instintivo. É aquilo que a gente faz, que move a gente a fazer realmente. Então é esse sistema instintivo atuando de forma mais benéfica. Então tendo a benevolência, fazendo algo de bom para as pessoas. Que seriam os atos de bondade. Indulgência para com as imperfeições dos outros. E aí seria essa parte do sistema interno nosso, né? De como a gente pensa para agir de forma melhor, como que a gente vai relevar aquelas imperfeições, até porque nós também possuímos muitas imperfeições. E num todo a gente consegue enxergar uma imperfeição do outro, porque provavelmente nós também a temos. Já viu aquela coisa assim de estar num espaço lindo, uma mata com plantas floridas e tudo mais, a pessoa só vai conseguir enxergar aquela beleza se ela possuir isso dentro dela. Assim é como as coisas ruins também. No geral, quando a gente julga alguém por algum ato que ela cometeu ou por alguma atitude que ela teve, num todo, uma coisa que eu carrego comigo assim, é que num ato de julgar, muito mais é exposto de quem julga do que de quem está sendo julgado. Então, quem julga tem aquilo dentro da sua mente, tem aquilo dentro do seu interno. Então, quando a gente fala de indulgência para com as imperfeições do outro, é o nosso sistema mental que precisa atuar de forma mais indulgente. Relevar ou perdoar ou entender que ela tem as limitações dela. Cada ser humano tem a sua, assim como nós também temos a nossa. E a última questão é perdão das ofensas.
No último vídeo eu falei sobre a questão do sistema sensível, que ele é um tanto passivo. Você não decide, vou amar aquela pessoa. Mas é como se fosse uma reação do que as pessoas fazem com a gente e o que a gente sente com aquilo. Claro que a gente pode preparar melhor o nosso sistema sensível, para receber melhor as atitudes que as outras pessoas têm com a gente. Mas se o caso for uma ofensa, cabe o perdão. E o perdão, como eu já disse em um outro vídeo, não é a questão da gente liberar a pessoa de algo ruim que ela fez. Como diz, para isso existe a lei de ação e reação. A lei do retorno, né? Daquilo do que eu plantar, eu vou recolher, eu vou colher aquilo. Então, perdoar é a gente se libertar daquilo. É fazer com que aquela ofensa não seja uma ofensa. E é interessante pensar que aí a gente trabalha os 3 sistemas. Porque a benevolência é a ação, é uma atitude de bem. E aí não é só a questão de uma esmola ou uma comida. Porque às vezes uma sopa que eu levo para alguém ali, daqui 2 horas ela está com fome de novo. Mas o que eu posso levar da minha palavra, não de consolo, do mais, ou do meu ouvido? Às vezes a pessoa precisa apenas falar, ou para fora, para que ela consiga lidar melhor com aquilo. Segunda parte, indulgência para com a imperfeição dos outros. É o meu sistema mental que precisa atuar nesse momento. E por último, perdão das ofensas, que é algo que eu recebi e eu preciso colocar o meu sistema sensível para atuar naquilo. Então a resposta foi muito clara, muito direta, atuando inclusive nos 3 sistemas. Não é que eu preciso ter os 3 de uma vez para que seja um ato de caridade. Mas o meu pensamento, se eu já não julgo negativamente aquela pessoa, eu procuro entender, eu ter a empatia de me colocar no lugar dela, facilita muito. Isso também é um ato de caridade. Ou alguém que nos ofende, ou fala algo que nos mexe por dentro. E provavelmente se mexe é porque tem algo que você ainda não resolveu dentro de si, que eu não resolvi dentro de mim. E aí cabe o perdão. Esse perdão, de você se libertar daquilo, não da pessoa. Se a pessoa fez algo ruim, ela vai receber o que ela plantou. Não precisa nem desejar isso. É uma lei natural e vai acontecer. E cabe muito essa questão da empatia nessas situações de caridade. Porque se eu amo as pessoas como eu me amo, ou se eu faço alguma ação, tenho algum pensamento para as pessoas, da mesma forma que eu gostaria que tivesse comigo, as coisas mudam um pouco de figura. Eu não vou querer me jogar no chão, ou que alguém me jogue no chão, que pise, que me esculhambe. Então também não faço com essa outra pessoa. Se eu tiver esse crivo para atuar em pensamento, em sentimento, em ação com as pessoas, acredito que o mundo seria bem mais tranquilo, bem mais fácil de se conviver. E aí nisso não seria só o conviver, mas o consentir. O sentimento estando aliado, o nosso pensamento estando aliado, as nossas ações estando aliadas. Vamos procurar trabalhar a caridade nos 3 níveis. Se não nos 3, pelo menos em um. Depois no outro, em seguida no outro, ou que vai se alternando. Mas que não deixe de fazer isso. E um ato de bondade, um bem que eu posso fazer para qualquer pessoa, basta estar aqui. Todos os dias nos aparecem situações possíveis a gente ser bem, a não ser que a gente esteja realmente muito fechado com o véu do egoísmo nos nossos olhos. Uma palavra dita, um pensamento emitido ou uma ação feita, todas que sejam feitas com muita bondade, muita indulgência e muito perdão. Grande abraço a todos e até o próximo.